Vamos falar agora dos modelos substitutos, né, que também é um outro exemplo de modelo de explicação que também é bem interessante e simples de entender e aplicar, né? A ideia dos modelos substitutos, que em inglês é chamado surrogate models, né, são muito utilizados na engenharia quando a gente tem funções muito custosas para computar. Então, em aerodinâmica, aeroespacial, geralmente a gente tem algumas funções para otimização que custa muito caro você fazer a avaliação, porque envolve algumas integrais muito complicadas mesmo para aproximar, ou equações diferenciais que também são complicadas, por algum motivo são custosas, né? Então, assim, nem tudo é barato para a gente calcular, mesmo quando a gente tem uma função analítica, né? E nesses casos, na engenharia, o que é feito muitas vezes é criar um modelo substituto, que é um modelo simplificado e mais barato para computar. O que é muito usado na engenharia é você, por exemplo, aplica uma rede neural para aprender uma aproximação do modelo real que você quer calcular. E a rede neural é muito barata de calcular, né, depois que ela está treinada. E a partir daí você usa aquele modelo substituto para fazer as avaliações, confiando que ele não vai ter um erro muito grande, né? E eventualmente você verifica, valida com algumas poucas avaliações dos modelos reais. Então a ideia basicamente é essa, eu tenho algo custoso para computar, eu gero um modelo que aproxima e uso esse modelo para baratear o meu custo computacional. Então, como que a gente pode usar essa ideia para explicação? No contexto nosso aqui de interpretação e explicação, eu não tenho uma função computacionalmente custosa, né? O que eu tenho é um modelo caixa preta. Então agora eu não tenho custo computacional, eu tenho falta de transparência de como que ele é calculado. Então o que eu posso fazer é o seguinte: ao invés de explicar o modelo caixa preta, eu posso criar um modelo interpretável aplicado nas predições do modelo caixa preta para depois gerar uma explicação. Então, por exemplo, eu posso ter aplicado uma rede neural na minha base de dados, gerei um modelo de predição, e aí depois eu aplico o modelo de árvore de decisão para aprender um modelo, uma função de predição para predizer a predição da rede neural. Então, a partir de agora, a minha base de dados pode ser exatamente a mesma, só que a variável alvo é substituído pela predição da rede neural, predição do modelo caixa preta. Então, a árvore de decisão vai aprender o comportamento da rede neural e não o modelo real de predição. Tá? Por que isso é interessante? Porque eu não estou limitado mais à minha base de dados. Eu posso gerar quantos dados eu achar necessário, incrementar meus dados de treino com dados artificiais e usando como variável alvo a própria predição do modelo caixa preta. Então eu posso, por exemplo, num contexto que eu tenho poucos dados e o modelo de árvore de decisão pode não ser tão bom, eu gero mais dados usando esse modelo um modelo substituto e o variável alvo substituindo pela predição, e aí eu gero um modelo de árvore de decisão ou qualquer outro interpretável para interpretar esse modelo, né? Parece meio confuso assim, Inception, né? Mas é bem facinho de implementar, porque basta você ter a implementação dos dois algoritmos, né? Então, em resumo, eu tenho um modelo caixa preta, vou chamar f de x. A gente treina o modelo interpretável utilizando variável alvo com uma predição do modelo caixa preta. Tá? A base de dados pode ser um subconjunto da base original, acrescido de novos pontos amostrados, né, usando o modelo caixa preta para gerar os valores de y. Tá? Então a gente tem que ter uma atenção especial na qualidade do modelo substituto. Então eu quero que o erro de predição do modelo substituto não seja muito alto, né? Porque todo erro do modelo substituto é um acréscimo no erro do modelo caixa preta, né? Então, se o meu modelo caixa preta tem a acurácia de
sei lá, 80% e o meu modelo substituto tem uma acurácia de 50%, né? Quer dizer, ele errou 50% em cima do erro do próprio modelo de caixa preta. Então, ele pode ser que não é uma boa explicação para o comportamento do modelo. Então, a gente tem que tomar esses cuidados quando aplica essa técnica, né? Deixa eu tirar a minha cara daqui e passar aqui para baixo. Opa! Isso aí, pronto. Então aqui a gente tem um exemplo para base de dados de bicicleta, aluguel de bicicleta, onde foi treinado um modelo de suporte vector machine e como substituto uma árvore de regressão. O erro, o R ao quadrado, o R square do modelo de substituto é 0,77, que ok, né, explica 77% da variância, tá de bom tamanho, né? E a partir disso a gente pode extrair, por exemplo, né, a importância aqui das nossas variáveis, aqui, a distribuição dos dados, aliás, desculpa. É a explicação que a gente extrai de uma árvore de decisão, né? A distribuição dos valores de predição para certos ramos da nossa árvore, certos caminhos da nossa árvore. Então, por exemplo, olha, se o dia desde 2011 for menor ou igual que 435, ou seja, passou pouquinho mais de um ano, até quando passar um pouquinho mais de um ano de 2011, e a temperatura for abaixo de 13, eu tenho que mais ou menos vão ter cerca de 3.000 bicicletas alugadas com essa distribuição aqui. Por outro lado, se eu tenho que os dias desde 2011 for maior do que 435, a temperatura maior que 12,66, eu já tenho algo aqui em torno de 7.000, né? 7.000 bicicletas alugadas. Então, eu pego a mesma forma de interpretação de uma árvore de regressão e aplico nesse modelo SVM, tá? Então essa vai ser passar a ser a explicação do nosso modelo aqui. Eu tenho para o de câncer, né? Apliquei o modelo de floresta aleatória e o substituto foi uma árvore de decisão. Note que o R-square aqui está 0,19, então já não está muito bom, né? Então aqui nesse caso eu já preciso ter uma desconfiança da explicação que está tendo, né? Então, por exemplo, aqui uma das ramificações fala números de DSTs menor ou igual a zero, ou seja, igual a zero, e os anos de uso de contraceptivos foi menor ou igual a 9. Então ele tem uma probabilidade, uma contagem maior de pessoas saudáveis, muito maior, né? Então você vê esse efeito, ó, sob essas condições você tem uma chance muito grande de ser saudável. Quando muda aqui o uso de contraceptivos para mais do que 9 anos, a proporção de saudáveis cai bastante, né? Embora não aumente o de câncer, porque aqui o que eu estou fazendo simplesmente é colocando quantos da base de dados se encaixam nessas condições aqui, né? E pode ser que poucas, né? E a proporção delas em cada classe. E aqui números de DST, conforme vai aumentando acima de zero, também continua tendo mais saudáveis do que pessoas que desenvolveram câncer, mas uma proporção já menor, né? O que dá uma ideia do que pode estar acontecendo na predição, mas também exige um grau aqui de conhecimento da base e parar para pensar um pouco, né, sobre essas relações e as implicações no modelo. E sem deixar de lado que a árvore de decisão falhou em explicar a árvore aleatória, então não é confiável isso daqui. Bom, deixa eu trazer aqui para o outro lado. Então, vantagens, né? Você pode usar um método interpretável que está mais familiarizado ou aquele que você acha que é mais interessante para usar como explicação. Se é um modelo linear, se é uma árvore de decisão, conjunto de regras, né?
e pode inclusive aplicar vários, né, modelos. Então você pode aplicar, vou aplicar o modelo linear e vou aplicar a árvore de decisão e vou olhar essas duas visões que ele tem sobre o modelo. Muito fácil de implementar, uma vez que você tem todos os algoritmos implementados numa biblioteca, né? E pronto, né? Então é muito simples. Desvantagem, né? A interpretação é sobre um modelo e não sobre o sistema real, então você tem perda de informação nesse processo. Tem a questão de quão bom o substituto tem que ser para que as explicações sejam razoáveis. A gente viu dois casos, um que o R-square era 0,77 e outro que era 0,19, né? Qual é o limiar para eu falar, eu aceito essa explicação? Não tem, né? Você vai ter que tomar muito cuidado com isso. A interpretação ela é correta apenas para um subconjunto dos dados, não para um conjunto completo, porque é feito em cima das predições do modelo e, novamente, uma aproximação da aproximação. Então, é complicado você confiar nessas explicações, mas é um tapa-buraco, né? Vamos falar francamente, é um tapa-buraco caso você não consiga aplicar o modelo interpretável e caso você não tenha outra forma de extrair a explicação do teu modelo caixa preta.